Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje trazendo mais um vídeo pro canal Fala Gui, então vamos lá. Vocês conhecem o Charles Chaplin? Bom, para começo de conversa, eu vou perguntar para vocês já se inscreveram no canal do Instagram? O canal tem um perfil no Instagram, que é bem legal. Eu coloco de vez em quando algumas coisas por lá. Vou começar a colocar mais a partir de agora. Mas quem segue o canal viu que eu lancei uma pequena prévia do vídeo de hoje, que ficou bem show. Então sigam lá para ver mais coisas como essa. Vou colocar o canal aqui embaixo, aqui em cima, não sei, então o nome, né? O nome do perfil, então sigam lá depois. Bom, vamos pro vídeo de hoje. Quem foi o Charles Chaplin? Bom, o Charles Chaplin é uma daquelas pessoas, das personalidades que acabam entrando para o imaginário popular. Como pessoas como a Marilyn Monroe, o Frank Sinatra, o Charles Chaplin, o Elvis, que acabaram entrando e que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Que já viu, sei lá, algum pôster para vender, sei lá, uma camiseta, alguma coisa assim, já viu para vender e já sabe mais ou menos quem é. Então, vamos falar sobre o Charles Chaplin. Mas vamos começar do começo, porque o Charles Chaplin, a vida dele se mistura com a história do cinema. E as marcas que ele deixou na carreira dele, através da carreira dele, no cinema, influenciam os filmes que nós vemos hoje. Como nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, vamos lá. O Charles Chaplin, que está aqui, primeiramente, né, eu já tô pulando etapas, né? Vou falar do autor do livro, né, o David Robinson, que é um crítico de cinema e historiador que escreveu essa biografia do Chaplin nos anos 80, que é Chaplin, uma biografia definitiva. É um livro muito bom, tem 600 e poucas páginas, mas dá pra ler de boa, não é uma leitura maçante e é bem interessante o livro, né? Ele é bem escrito. Bom, tirando as partes técnicas do caminho, vamos falar sobre o Charles Chaplin, porque esse vídeo vai ser muito mais sobre o Charles Chaplin do que sobre o livro, né? Bom, então, vamos lá falar sobre o Charles Chaplin. Ele nasceu no final do século XIX, ali em Londres, né? Em 1879. E como eu estava falando, a história dele se misturou muito com a história do cinema. Os pais dele eram artistas do vaudeville. O que é o vaudeville? O vaudeville é um teatro de variedades que era variedades mesmo, né? Era música, atuação, comédia, diversas coisas. E era uma forma de entretenimento para as classes mais pobres e era vista com desdém pelas elites, né? Então, o Charles Chaplin, os pais dele eram artistas do vaudeville. O pai dele era cantor e a mãe dele também, né? Enfim. Só que o que acontece? O Charles Chaplin, desde o começo da vida, ele tem uma vida muito complicada. Porque o pai dele abandonou a família e sofria de alcoolismo, e a mãe dele sofria de problemas psicológicos. E ele acaba, vários momentos da infância dele, ele se vê morando na rua com o irmão dele. Eles acabam tendo que ir para instituições de orfanato, que abrigam órfãos, porque eles não têm para onde ir, né? E isso é uma coisa que marcou muito a vida dele, ele conta aqui no livro também. Enfim, seguindo um pouco mais da vida dele, ele acaba, quando chega ali à adolescência e tal, ele começa a trabalhar com teatro, que esse é o sonho dele. Ele herda muitos dos talentos dos pais dele. Porque, como eu disse, o pai dele era cantor, a mãe dele é cantora também, e obviamente faziam ali algumas outras apresentações de atuação, né? Porque era um teatro de variedades. E, bom, então ele acaba galgando várias posições em peças. Ele começa ali como um menino que aparece numa peça do Sherlock Holmes, tipo, como um super coadjuvante, assim. Depois ele consegue papéis mais de destaque, vai conseguindo. Daí quando ele já tem lá seus 20 e poucos anos, ele vai para os Estados Unidos fazer uma turnê. E aí é nessa turnê que ele é convidado pela Keystone, que é uma empresa de cinema, para fazer filmes com eles. E ele fica meio assim, porque o cinema também, assim como o teatro de variedades, era visto como uma coisa com muito desdém pela maioria das pessoas, né? Era uma coisa tipo um entretenimento de segunda linha, uma coisa ruim, né? Enfim, só que o contrato é bom, né? O contrato que oferece para ele é muito bom. E ele, vou ganhar um dinheiro aqui e depois eu volto pro teatro, que é o objetivo principal. Porque o teatro, as peças, eram lá o entretenimento mais procurado, né? Que tinha mais, supostamente tinha mais qualidade, né? Enfim, o Charles Chaplin, ele começa a fazer filmes na Keystone. Só que os filmes que eram feitos lá eram muito diferentes dos filmes que são feitos hoje. Por quê? Não só pela questão técnica, mas pela questão do controle de qualidade. Porque lá era muito mais uma coisa, vamos fazer vários filmes para ganhar muito dinheiro e a qualidade fica em segundo plano. Só que isso diretamente incomoda o Chaplin, porque ele não quer fazer aquilo só para encher o bolso de dinheiro e ir embora e que se dane. Não, ele é um cara que, apesar de, obviamente, querer o dinheiro, né? Ele busca a qualidade, ele quer agradar o público e quer entregar coisas de qualidade, né? Que é uma qualidade dele invejável, né? Quem dera todos os artistas fossem assim. Mas enfim, o Chaplin, ele começa a ter desentendimentos ali, porque ele quer fazer menos filmes com mais espaçamento, dá mais tempo de trabalhar cena a cena, no roteiro,
e deixar tudo mais bem trabalhado, né? Enfim, tanto que o primeiro filme que ele aparece vestido de fato como o Carlitos, que é o famoso personagem dele, o vagabundo, que ele está caracterizado como, é um filme que nem é exatamente um filme. Eles pegaram o Carlitos e mandaram ele, sei lá, pra uma vizinhança ali que tava tendo uma corrida de automóveis, tipo, pra crianças, só que eram uns automóveis bem mal feitos, né? E daí, uma corrida, assim, e eles mandam ele ali pra meio que criar uma história em cima daquilo. Só que o objetivo principal era gravar a corrida, sendo que eles não tinham nenhuma ligação com a corrida em si. Eles queriam gravar as imagens e vender como um filme. E daí ele aparece como Carlitos, que na verdade é um cara que tá meio que sabotando ali a filmagem. Ele quer aparecer na frente da câmera, e se aparecer ele fica interferindo ali na filmagem, né? E essa é basicamente a história do filme, né? E daí, a partir de quando ele começa a fazer os filmes do Carlitos, ainda na Keystone, que ele começa a ganhar fama mundial. Só que ele estava tão focado no trabalho que nem se liga muito essa fama, né? Porque começa ali nos primórdios do século XX a Chaplin Mania, que é uma grande febre do Chaplin. Todos queriam assistir os filmes dele, queriam ter bonequinhos do Chaplin, queriam ter pôster do Chaplin, queriam ver os filmes do Chaplin, se fantasiavam como Chaplin, faziam concursos de sósias do Chaplin. E isso tomou ali o mundo, né? E ele se tornou o artista mais bem pago do planeta, né? Só que ele não se acomodou com isso. Ele não pensou, bah, agora tem tudo aqui, vou descansar e vou só aproveitar isso aqui e fazer qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Cada vez mais ele queria fazer mais filmes, mas com mais qualidade. Então ele acaba saindo da Keystone e ele vai fazendo isso de estúdio em estúdio. Só que aí chega um momento que ele tá ali com os amigos dele e pensa assim, pô, a gente pode montar nosso próprio estúdio, né? Nós montamos aqui nosso estúdio e nós temos 100% da liberdade para fazer os filmes. E a partir daí vem diversos grandes clássicos, como O Garoto, como Luzes da Cidade, como Em Busca do Ouro. E a partir daí que ele funda a United Artists, junto com esses artistas, que ele começa a fazer os maiores filmes da carreira dele. Não que os filmes antigos, né, os primeiros filmes fossem ruins, não, mas é uma qualidade muito diferente, e também porque o Chaplin tinha o total poder sobre os filmes, porque a partir de alguns ali ele começa a dirigir, ele pensa que uma cena pode ser feita de uma maneira diferente, que talvez envolvesse mais trabalho, mas que ia ter um resultado bem melhor. Só que aí o que acontecia? Por que nós vamos fazer do melhor jeito possível se a gente pode fazer assim mais fácil, que vai dar risada do mesmo jeito? Ele não concordava com isso, né? E ele entra em conflito ali com diversos produtores. Mas se ele próprio é o produtor, então ele pode mandar, né? Ele que está mandando, o chefe é ele, né? Então é isso que ele faz. Só que assim, os filmes que ele começa a fazer começam a mudar ali, porque pô, ele tá fazendo filmes mais longos, de uma hora e pouco, e o pessoal tá gostando, e tá tendo mais sucesso. E é por isso que ele tá meio que impulsionando o cinema, a evolução do cinema, para mudar de uma coisa que era uma comédia bem simples, feita às vezes com muita pressa, para uma coisa mais elaborada, né? E os outros artistas da época ficaram para trás, e eles começaram a correr atrás para se equiparar ao Chaplin, né? Enfim. Daí depois vem diversos filmes, como O Garoto, que é um dos primeiros filmes mais longos dele, depois vem Em Busca do Ouro, O Circo, mas eu não vou ficar aqui citando todos os filmes um por um, mas eu vou citar os principais, né? Os que eu assisti, os que eu mais gosto, né? Enfim. A partir daí, como eu estava dizendo, o Chaplin ele começa a fazer mais filmes. Só que a partir daí o Chaplin começa a fazer mais filmes numa escala menor, né? Mas com muito mais cuidado e muito mais dedicação a cada projeto, sem ficar pensando em treinar rápido para fazer o próximo. E aí que ele começa, como eu disse, a fazer os grandes clássicos dele, né? Que hoje em dia são filmes absolutamente clássicos, né? Que todo mundo reconhece e são muito aclamados, né? Enfim. Então, só que aí o personagem Carlitos, como eu disse, ele estava muito famoso. E aí acontece a primeira decepção do Chaplin no cinema. Que é o seguinte, ele começa a fazer um filme de drama, um filme dramático, né? Que ele fazia uma pontinha como acho que um cara, um entregador no hotel, alguma coisa assim. E era um filme chamado Casamento ou Luxo, que é um filme de drama, é um filme dramático mesmo. E aí que o público cai em cima dele, os críticos também. Todo mundo desce pau nele porque não era aquilo que eles queriam ver. Eles queriam ver o Chaplin fazendo comédia. Como é um filme do Chaplin se não tem comédia? Eles não aceitaram isso, né? E o Chaplin ficou muito frustrado com isso, porque ele sabia que aquele filme era bom, ele sabia que ele tinha feito o melhor dele ali. E acabou que o pessoal não gostou, e ele manda tirar o filme de circulação, que depois ele acaba, muitos anos depois, acho que uns 30, 40 anos depois, ele relança o filme, e aí sim o filme é um sucesso, né? É elogiado pela crítica, pelo público e tal. Daí depois ele volta com Em Busca do Ouro, que é um outro clássico dele, que ele fala sobre a busca pelo ouro lá em 1800 alguma coisa. Que é ele igual o Carlitos no meio disso. E ele começa a fazer vários filmes do Carlitos, só que todos muito elaborados. Em todos os filmes nós percebemos uma coisa. Como o Chaplin, ele se dedica aos projetos. Ele se arrisca, né? Em diversos momentos. O próximo filme dele, O Circo, ele entra numa cela com os leões.
Eram treinados, obviamente, mas ele entra na cela com leões. A cena da corda bamba, ele aprendeu a andar na corda bamba. Né? Tinha uma rede de proteção e tal, mas ele andou de fato ali. E aí que, a partir do circo, que começam as grandes polêmicas da vida do Chaplin. Quer dizer, um pouco antes, né? Tem uma polêmica ali, do começo da carreira dele, que ele não foi lutar na Primeira Guerra Mundial, porque ele se alistou, mas ele não foi chamado. E caíram em cima dele de novo, né? Essa foi a primeira campanha de cancelamento contra o Chaplin que teve, né? A segunda foi quando ele começou a se relacionar com uma moça que era menor de idade, né? Isso é uma coisa recorrente na vida dele. Ele se relaciona com moças sempre bem mais jovens do que ele, né? Duas delas, na realidade, eram menores de idade. E apesar de naquela época isso ser uma coisa aceita, mas vista com maus olhos, hoje em dia ele seria preso, hoje em dia isso é um crime, né? E é algo que ele obviamente é uma coisa passiva de críticas, não vão ficar passando pano pros erros do cara, né? Apesar dele ser um cara genial, não cabe ficar passando pano pros erros dele, né? Porque hoje em dia isso seria crime, né? Enfim, e daí ele se envolve em muita polêmica. Só que daí depois ele se casa com uma moça que é mais nova ainda, né? E daí ele é um casamento bem conturbado. Daí depois eles se divorciam. E aí acontece a primeira grande escândalo mesmo, né? Só que acontece nesse caso, a mídia e o público ficam do lado dele, né? Apoiam ele. Só que aí ele já ficou meio estremecido, né? Daí, enfim, ele prossegue a carreira dele e ele sempre foi um cara que queria fazer as coisas do jeito dele. E ele, apesar de ser criticado, dizerem que não era assim, ele sabia o que ele queria fazer e ele fazia do mesmo jeito, né? Enfim, depois ele faz Luz da Cidade, que é um filme genial. Porque acontece o seguinte, antes desse filme, estourou a grande onda do cinema falado. Os filmes ganharam voz e som, né? E aí o cinema mudo ficou uma coisa meio obsoleta, né? Ficou pra trás. Para que eu ver um filme mudo se eu posso ver uma coisa falada, que é bem mais legal? Só que o que aconteceu? O Chaplin, ele achou que aquilo não ia ser não ia ser o futuro, aquilo ia ser só uma moda passageira e acabou, ia voltar a ser mudo. E acontece que ele estava errado. Só que ele resolve, vou seguir com meus filmes mudos. E ele foi um dos poucos artistas que realmente conseguiu fazer essa transição, entre aspas, porque apesar dos filmes dele seguirem mudos, ele coloca a trilha sonora, alguns ele coloca alguns diálogos, algum som, a música, né? E essa mudança, né, foi uma coisa que foi um grande triunfo para ele, porque vários artistas do cinema mudo não conseguiram fazer uma transição, mesmo começando a falar pro cinema falado. Eles perderam as carreiras, entraram pro ostracismo, enfim, e né, aconteceu isso. E outros comediantes também tentaram falar, tentaram mudar o esquema deles e deu errado. O Chaplin não, o Chaplin, vou seguir do meu jeito e eu vou conseguir. E ele realmente conseguiu, porque o público era muito fiel a ele. Ele era o artista mais popular do mundo naquela época. Então, ele resolve fazer o filme Luz da Cidade, que é um filme dramático, só que com comédia. Tem comédia e drama de uma maneira genial, sabe? Ele consegue balancear os dois de uma maneira eficaz, demais, sabe? É realmente muito bom esse filme. E a famosa cena da final, né? A cena final é uma coisa que é uma das melhores cenas do cinema em si, né? Daí depois, aí que realmente começa a ter os grandes problemas da vida dele, quando ele faz o filme Tempos Modernos, né? Que, depois da queda da Bolsa, ele vê que muitas pessoas perderam emprego e tal, numa situação muito complicada. E ele faz meio que uma crítica a isso, né? Só que aí ele começa a ser acusado de estar passando alguma ideologia secreta por baixo do filme, né? Como esse tipo de coisa não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa que já acontecia lá. Só que o fato é, ele não estava querendo passar nada, ele estava fazendo uma crítica, né? Ele estava mostrando a realidade como ela é. E estava fazendo essas críticas a partir disso. Ele não estava tentando, sei lá, enganar as pessoas ou passar qualquer ideologia por baixo dos panos. Não, isso não tem nada a ver, né? Enfim. E acabou que aí começaram a pegar um pouco no pé dele. Será que ele não está tentando passar nenhuma mensagem subliminar, que é uma mensagem secreta e tal? Não, ele não estava, né? Isso hoje já se sabe, né? E hoje, inclusive, é um filme muito mostrado nas escolas, né? Para entender a Revolução Industrial, todo esse conceito, né? Enfim, daí depois, aí sim que começou o bicho pegar para ele. Porque ele pega e faz um filme chamado O Grande Ditador, né? Que é um filme que é feito ali, começa a ser filmado em 39, né? Antes da Segunda Guerra começar, e antes dos Estados Unidos de fato entrarem. E ele faz um filme criticando Hitler, através de uma sátira cômica, né? Que também tem depois o discurso famoso final, né? O final do filme é um discurso dele de 6 minutos, que também é mostrado para todo mundo, é um filme é uma cena muito famosa, né? Mas eu já chego lá. Primeiramente, o que acontece é o seguinte, naquela época, a maioria dos americanos não queria entrar na guerra, eles queriam ficar neutros, né? Queriam, deixa os caras da Europa resolverem isso, nós ficamos aqui. Então, muitas pessoas disseram pro Chaplin, não faz esse filme, não faz esse filme porque não vão gostar. Vai estremecer e a opinião pública vai ficar contra ti. Mas ele queria fazer porque ele estava se incomodando com a perseguição aos judeus, com o autoritarismo da Alemanha nazista. Ele estava se incomodando com isso e ele queria criticar. E ele é advertido não fazer, mas ele faz do mesmo jeito. E aí o que acontece? Aí meio que causa um certo estremecimento, né?
pior ainda que do Tempos Modernos. Mas o que pega mesmo é o final do filme. É o discurso final que ele busca, ele é um discurso sem ideologia nenhuma, é um discurso sobre paz, sobre a harmonia das pessoas, sobre o amor, enfim. E daí começaram a criticar, dizendo que aquilo era um discurso comunista, que ele estava tentando passar a mensagem comunista para as pessoas através do filme. Só que assim, não é. Obviamente não é. Aquilo é só assistir o filme que se percebe que não é. Né? Enfim, só que daí, aí sim a opinião pública caiu em cima dele. E ele está bem estabelecido depois disso. Só que logo na colada, acontece uma das maiores merdas da vida dele, que realmente é um escândalo. Ele começa a namorar uma aspirante atriz, né? E ela pega e fala que tá grávida. E daí processa ele e tal, e eles entram num grande escândalo. Só que o que acontece? Ele disse que não é pai da criança. Fazem o exame de sangue. Se comprova que ele não é o pai da criança. Mas na Califórnia tinha uma lei que, tipo, tinha como não usar os exames de sangue. E ele é condenado a sustentar a criança e dar o nome Chaplin pra ela, uma pessoa que nem era filha dele, né? Só que aí sim que o pessoal cai em cima pra valer. Aí sim o pessoal destrói ele, né? Aí sim que a carreira dele é bem prejudicada e a imagem pública dele. Somando, né? Porque antes, quando eu comentei sobre os relacionamentos dele, ele já era muito criticado pela legião da moral dos bons costumes. Muito mais, não exatamente pela idade das namoradas dele, mas muito mais pelo fato de ele ter várias namoradas, ter se casado, divorciado várias vezes. Esse fato, usavam isso para perseguir ele. Esse Chaplin é um tarado, é um sedutor, não sei o que. E isso usavam para criticar ele. O fato da idade também, né? Mas muito mais isso. Né? Daí depois, quando tem o escândalo do grande ditador, é uma coisa que cai em cima dele demais, né? E daí, somando essa legião da moral dos bons costumes, essa outra do grande ditador e esse outro escândalo, essa aspirante atriz, aí sim a carreira dele é destruída. Né? Não destruída totalmente, mas ele é muito manchada a imagem dele. Né? E o amor que o público tinha por ele, que ovacionava ele, que batiam palma para ele, que adoravam ele, é muito reduzido. E isso, cara, acaba com ele. Porque ele estava acostumado a ser adorado, né? E mudar isso de uma hora para outra é muito difícil para uma pessoa. Daí depois, né, e todo esse escândalo, e a mídia caiu em cima. E quando eu falei que naquele divórcio dele, a mídia ficou do lado dele, desse caso, não foi um divórcio, né, mas esse processo acontece o oposto. A mídia cai em cima dele e começam a difamar ele, né. E daí acontece o seguinte, ele tem um outro casamento com a Ona O'Neill, que ela era filha de um dramaturgo que ganhou o Nobel, o Pulitzer, chamado Eugene O'Neill. Ele se casa com ela, né, ela também era aspirante atriz e tal, só que aí sim, aí ele joga mais lenha na fogueira, né, porque ele tinha, sei lá, 50 e poucos anos, ela tinha 18, né, e é uma coisa que, cara, aí sim caíram mais em cima dele, né. Só que acontece o seguinte, nesse caso ele não se divorciou dela, eles ficaram casados até o final da vida, tiveram acho que 10 filhos, uma coisa assim, e, bom, mas enfim, daí depois o próximo filme dele é um filme chamado Messias Verdun, que ele é um cara que ele se casa com mulheres mais velhas, mata elas e fica com herança, né, pra investir na bolsa e ficar rico, né. E é um filme inspirado em um assassino de verdade, da França, eu acho, não sei como é que é o nome do cara. Mas enfim, e esse é um filme com um humor mais cáustico, um humor mais sombrio, assim. E isso, cara, isso também pegou mal. O pessoal não entendeu muito o tipo de humor. É um humor diferente daquele humor pastelão dos filmes antigos do Chaplin. E cai em cima dele de novo, né. Daí depois, né, o FBI também começa a ir atrás dele, dizer que ele é comunista, que não sei o que, começa a acusar ele de várias coisas, sendo que a bandeira principal dele foi a paz, né? Ele era um pacifista, ele buscava a paz, né? E essa é uma das grandes mensagens dele que ele passa através dos filmes. O final do Grande Ditador é um discurso em busca da paz, né, entre as pessoas. Enfim, aí depois ele faz um próximo filme chamado Luzes da Ribalta, que é um filme bem autobiográfico, né? Que é um cara que era um ator de teatro, que ele era muito famoso, todo mundo gostava dele, e agora ele tá meio esquecido, ele tá numa parte mais baixa da carreira, né? E acontece isso, né? Daí, quando tem esse lançamento do filme, ele resolve lançar o filme em Londres, porque o filme se passa lá. E ele leva a família toda, e aí acontece uma das coisas que acabou também com ele, né? Isso deve ter abalado ele demais, que ele tá saindo dos Estados Unidos, tá no navio indo pra Inglaterra, e ele era um imigrante, né? Ele era de Londres, ele era inglês, ele morava como um imigrante nos Estados Unidos. E aí acontece, o visto de entrada dele é cassado, ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. E daí ele vai pra Suíça, né? E ele tenta ali no começo, ele pensa em tentar voltar, ver como é que vai voltar, mas aí ele realmente desiste. Né? Ele vou embora daqui porque não me querem, vou embora. Né? Daí ele vai pra Suíça e ele passa vários anos da vida dele. Até o final da vida dele ele fica lá. Daí depois do Luzes da Ribalta, ele dirige mais 2 filmes, que esses dois eu não assisti, mas aqui na biografia dele diz que foram filmes mais, um pouco menores do que os outros, né? Que não foram tão acalmados, né? Porque apesar do Luzes da Ribalta, ele tá bem assim,
prejudicado na opinião pública, o filme é um sucesso. Ele é elogiado pela crítica. Os outros dois não. Os outros dois já são bem mais assim, sabe? Bem mais críticas mistas, para se dizer, para ser mais específico, né? Enfim, daí depois ele acaba fazendo esses dois filmes. O segundo que ele faz, né, o último filme da carreira dele, chama A Condessa de Hong Kong, que tem o Marlon Brando, tem a Sophia Loren, é um filme mais, bem mais diferentão, né? É em cores, é o único filme a cores que ele fez, falado, obviamente, tudo com diálogos, é uma comédia romântica, assim, né? E aqui no livro, diz que o problema do filme foi que ele foi lançado numa época errada. Era um filme bonitinho, era um filme assim, uma água com açúcar, numa época que os filmes estavam sendo bem mais crus, bem mais assim, violentos, e não pegou muito bem também, né? Não que o filme foi assim, um escândalo, não, pelo contrário, foi um filme que não apareceu tanto, né? Daí depois ele acaba não fazendo mais nenhum filme, não vou dizer se aposenta, porque ele segue trabalhando nos filmes. Ele escreve uma autobiografia, que eu não li, mas um dia eu vou ler, daí trago o vídeo aqui. E ele segue trabalhando nas trilhas sonoras dos filmes, mudando, colocando outras músicas, porque ele próprio compunha as músicas. E daí depois, quando todo mundo pensou que ia acabar assim a história dele, um final triste, né? Ele é convidado para os Oscars de 1972, para receber um prêmio honorário da Academia. E ele fica muito assim, sabe? Ele não sabe se vai, se não vai, porque não sabe como é que vai ser a reação das pessoas a ver ele de novo depois de 20 anos afastado. E ele resolve ir, né? Ele vai para os Estados Unidos. Só que essa parte é bem difícil de acompanhar no livro, porque ele tá com muito medo de voltar. Ele tem medo de ser vaiado, de atirarem coisa nele e tal. É bem triste, né? Daí depois, só que o que acontece? Ele chega lá e ele é ovacionado. Ele é ovacionado por vários minutos. Aplaudem ele de pé. E ele fica muito sem reação. Tem vídeo disso, é só pesquisar aí. Ele se emociona, ele tá chorando, ele brinca lá com a cartola, ele faz umas piadinhas dos filmes dele, né? E é bem interessante, cara, esse momento. É bem um momento bonito da carreira dele. É um momento tipo de redenção, né? Meio que a América, os Estados Unidos e ele fazem as pazes, né? Daí depois ele acaba falecendo em 1977 e depois até roubam o caixão dele com o corpo, uns sequestradores pedem um resgate e tal, depois acaba encontrando, ele é enterrado na Suíça, na propriedade dele. E, cara, assim, eu acho que a principal lição que se tira da vida do Charlie Chaplin é o compromisso com o que se está fazendo. Não vou nem dizer a arte, como para não ser específico, mas qualquer coisa. Fazer as coisas do melhor jeito possível, porque apesar do Chaplin ser um perfeccionista, meio obcecado com a perfeição e tal, e isso diversas vezes levou a problemas, ele queria entregar o melhor. Porque se o público estava pagando para assistir o que ele estava fazendo, ele tinha que fazer o melhor. E ele sabia que o melhor era o máximo que ele podia fazer. Ele tinha que se dedicar ao máximo àquilo. E entregar o máximo também. Então, eu acho que a maior lição que se tira da vida dele, do que ele fez aqui quando estava vivo, é o compromisso com o que se está sendo feito. O que eu estou fazendo, eu tenho que fazer da melhor forma possível, porque e isso não só na arte, qualquer outra coisa. Vou fazer o melhor possível para me dedicar, para ter compromisso com o que eu estou fazendo e entregar o melhor para as pessoas. Ou às vezes até para a pessoa própria, para si mesmo, né? Porque os filmes dele, a maioria foram sucessos. E isso é uma coisa um pouco rara, sabe? Um diretor, todos os filmes serem clássicos. Todos os filmes. Às vezes tem um que faz 2 grandes filmes, 3. O Chaplin não. O Chaplin, todos os filmes dele foram grandes clássicos. Apesar daqueles 2 últimos que eu disse serem um pouco inferiores ao resto da obra dele, são filmes acima da média, são filmes bons, né? Que apesar de terem tido críticas mistas, estão muito longe de filmes ruins. São grandes clássicos, só que estão um pouco inferiores a tudo que ele já tinha feito antes. Quando se tem uma obra do calibre da do Chaplin, fica muito difícil sempre manter a qualidade. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu, porque ele entregou tudo que ele conseguia, né? E através da obra dele, ele fez o cinema evoluir. Como eu estava dizendo, que nos primórdios lá era tudo feito meio assim, sem tanto compromisso, e ele colocou compromisso na equação para fazer o melhor possível que dava para fazer. E através disso ele evoluiu o cinema. Né? E as cenas dos filmes do Chaplin eram gravadas, regravadas a exaustão, porque ele tinha uma obsessão com a perfeição. Tudo precisava ser perfeito. E ele pensava da seguinte forma: por que eu vou fazer uma cena que vai dar 30% de risada se eu posso fazer uma que vai dar 100%? Né? E essa era a mentalidade dele. E isso é uma coisa que infelizmente se perdeu muito ao longo dos anos. Hoje não se vê mais artistas assim. Se vê um cara querendo fazer de qualquer jeito, seja qualquer área.
né? Vou trazer o exemplo dos videogames, jogos lançados antes deles estarem prontos para lucrar mais e o consumidor, o jogador que se rale, né? E daí depois ficam lançando patch, ficam lançando não sei o que, melhoria, e remendo que não dá certo nada, ao invés de segurar por mais um tempo o lançamento para entregar um produto bom, né? Não vou ficar aqui no meio dos jogos, mas são vários que acontece isso hoje, né? Muitas vezes filmes são lançados sem o CG está pronto por completo, né? E infelizmente essa mentalidade está se perdendo, né? E o Chaplin aqui, ele que buscou trocar essa compulsão por lançar tudo rápido para fazer uma coisa com mais calma, mais dedicação. Mas enfim, eu acho que essa é uma lição importantíssima que nós devemos tirar da vida dele, que foi um cara que não foi um ser humano perfeito, porque ninguém é, cometeu muitos erros, enfim, mas e é passível de críticas, né? Como eu próprio fiz algumas críticas aqui a ele, né? E várias pessoas fazem, não é porque tu gosta da obra de um cara que tu tem que assinar embaixo de tudo que ele fez. E não é porque o cara cometeu erros que a obra dele vai ser jogada no lixo. Eu acho que essas são as lições que a obra do Chaplin e a vida dele nos deixam. Bom, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou bem longo, eu sei, mas olha o tamanho disso aqui, um livraço gigantesco. Quem quiser comprar o livro, dá uma olhada na estante virtual, nesses sebos online, deve ter, foi onde eu encontrei o meu. E os preços estão um pouquinho altos até. Eu acho que esse livro aqui vale a pena. É um livro bem grande, tem bastante conteúdo. É um livro com muitos documentos, fotos, posters, enfim, de tudo aqui. É bem interessantíssimo, é um livro muito bem escrito. Tem 600 páginas, mas apesar de ser uma biografia, não pesam, elas são bem tranquilas de se atravessar. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Siga o Instagram do canal, ativa o sininho para receber as notificações daqui, se inscreve, dá o like, compartilha o vídeo com os amigos e divulga para todo mundo, na realidade, não só com os amigos, para todo mundo. Posta aí no grupo da família, grupo do trabalho, qualquer coisa para ver os vídeos daqui, porque em breve eu trago mais. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até a próxima, um abraço.